Nesta segunda-feira, 10, o Dr. Jeffrey Chicchini concedeu uma entrevista exclusiva à revista Oeste. Jeffrey Chicchini, para quem ainda não conhece, faz parte da defesa de um dos Kids Preto envolvido na suposta trama golpista. E ele pediu a inclusão de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Lula no rol de testemunhas do processo. E nessa entrevista ele explicou com detalhes o porquê da petição. Confira, eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Cabe à defesa indicar suas testemunhas. Isso faz parte da ampla defesa. Veja que agora nós não estamos mais em uma investigação. Agora nós temos réus. São 34 acusados. Agora o devido processo legal, que não existe na investigação, deve ser observado. Você cercear a oitiva das testemunhas é um cerceamento à defesa. Isso gera nulidade. Certamente, se estivéssemos em primeiro grau, havendo esse cerceamento, teríamos aonde recorrer. Não sabemos qual decisão virá, até porque há aqui uma confusão, e isso não foi posta por nós, já deixando bem claro, esse balaio jurídico, é o termo que eu tenho utilizado, foi feito pela Polícia Federal e pela PGR, de indicar o ministro Alexandre de Moraes, relator e juiz do caso, como vítima. Agora, o que ele decidirá? Se ele for o juiz, não pode ser ouvido como vítima. Se ele disser que não é vítima, não existe vítima nesse caso. Mas, enfim, o que fazer num momento como esse? E o senhor tem plena consciência, já deixou isso muito claro, de que momento estamos vivendo e como estamos vivendo esse momento e quem é o dono do momento? Qualquer decisão é satisfeita para nós, e eu explico. Só há 3 decisões possíveis. O ministro pode dizer que ele é a vítima, então ele não pode ser o juiz. Jamais dirá isso. Segundo ponto, ele vai dizer que ele é o juiz e por isso não pode ser ouvido como vítima. Não temos a vítima. Ou ele pode decidir, e aqui provavelmente virá a decisão, que a vítima é o Estado de Direito. É isso que ele dirá. Aí então, nós teremos uma nova posição do ministro Alexandre de Moraes, se essa decisão vier. Não só vítima, testemunha, investigador, juiz, ele se tornará também o Estado. Então veja, estamos sim ansiosos pela decisão que virá. Até porque, como disse, deixei bem claro, quem se coloca como vítima é o próprio ministro Alexandre de Moraes, que inclusive já o citou como vítima. Veja, a PGR cita o ministro Alexandre de Moraes 43 vezes como vítima. E ele, quando decretou prisões preventivas, inclusive a do meu cliente, o tenente-coronel Rodrigo Azevedo, ele diz: atentaram contra a vida da vítima Alexandre de Moraes, assinado ministro Alexandre de Moraes. E nós sabemos, em verdade, por que estão colocando ministros da Suprema Corte como vítima. O que eles querem com isso, já estou dando aqui um spoiler do processo, mas isso é público e notório, é fixar a competência do STF. Os ministros não são vítima. Eu estou cansado já de dizer que esse processo é uma aberração jurídica, é natimorto e não há atentado contra ministros aqui. Veja que até aquela minuta que dizem que existiu, não tem menção a atentado a ministro. Só que os 34 acusados não têm prerrogativa de foro e não poderiam fixar a competência da Suprema Corte. Por isso que apontam o ministro da Suprema Corte como possível vítima para fixar a competência no STF, que é a finalidade. Eles queriam essa competência ali, por isso que isso foi construído. Não imaginavam eles que as defesas trabalhariam como estamos trabalhando. Então não há nenhuma estratégia de defesa aqui a indicar o ministro como testemunha. Não, é dizer o óbvio. Em todo e qualquer processo criminal no Brasil, a vítima deve ser ouvida. A suposta vítima tem que ser ouvida. E qual é a prova apresentada de tudo isso na acusação? Veja, a sua pergunta ela é perfeita. Nós da defesa
temos que trazer a defesa e mostrar provas. A acusação não. Quando a gente fala, e temos falado isso, a acusação é formada em narrativas, não é só porque essa acusação está criando fatos, mas é porque também ela não traz provas. É o grande defeito de processo que você tem com delação premiada. Você usa a delação premiada para suprir a falta de provas. Nós da defesa provamos, nós da defesa falamos e provamos. Essa acusação não. Essa acusação está dizendo: o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, meu cliente, queria atentar contra o ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro de 2022. Pronto, não tem um print, não tem uma minuta, não tem um nada. Nós, a defesa, já na investigação, diferentemente desse relatório fictício da Polícia Federal, trouxemos prova inequívoca, documental, mais de 5, que nessa data era aniversário do coronel Azevedo. E ele estava em casa com sua família. Então veja, a acusação só traz narrativas, porque não tem um documento. Na falta de documento, eles falam: a delação supre, uma delação que não é delação. Porque delação premiada também, na Lava Jato, houve essa discussão, o próprio STF anulou delações premiadas baseadas somente em narrativas. A delação do Mauro Cid é só narrativa sem documento, e a denúncia da PGR é só narrativa sem documento. A filmagem do Ministério, exatamente do Ministério da Justiça do Flávio Dino, isso simplesmente evaporou, acabou, morreu o assunto? É a dúvida de todos. Quando a gente coloca o Flávio Dino como testemunha, nós não estamos querendo tumultuar o caso em hipótese alguma. Acontece que denunciaram os Kid Preto pelo 8 de janeiro. E no 8 de janeiro, a autoridade máxima da segurança pública do país era o Flávio Dino. Há muito a ser explicado. Por exemplo, horário da invasão, militares no subsolo assistindo a invasão pelo celular. Horário da invasão, pessoas invadindo o Planalto e militares com escudo recuando. As imagens. Veja, agora nós temos um processo. Agora não é mais investigação, agora tem que ter contraditória e ampla defesa. As testemunhas têm que explicar, agora é olho no olho. Senhor ministro, aqui testemunha. E deve ser testemunha. Não aceitar o Flávio Dino como testemunha é cerceamento de defesa, porque ele era a autoridade máxima daquele dia. Ele decidiu ocultar imagens, tem que explicar o motivo e tem que ser ouvido na condição de testemunha, que não pode se calar, não pode omitir e não pode mentir. Muito deve ser esclarecido. Veja, um processo, para que uma condenação seja legítima, ele tem que respeitar o contraditório e a ampla defesa. Se o Flávio Dino não fosse parte, não seria indicado como testemunha. Se o ministro Alexandre de Moraes não tivesse sido indicado como vítima, não teria sido indicado a ser ouvido. Então não há nenhuma chicana defensiva aqui. A questão é, estão construindo uma aberração jurídica e acham que nós, juristas, vamos engolir isso. Não vamos. Nosso compromisso é exclusivamente com a observância da legislação e da correta aplicação da lei. Doutor Schiri, parabéns pelo desempenho, pela ideia. E uma pergunta: o tenente-coronel está preso desde quando e em que condições? Gritantemente inocente. E está preso há mais de 4 meses. Eu peço licença para explicar, é importante que o Brasil saiba disso. Nós temos um tenente-coronel das Forças Armadas, um força especial preso, gritantemente inocente. Existem 2 fatos que imputam ao coronel. O primeiro fato, dizem que ele participou de uma reunião na casa do Braga Neto. Esse é o primeiro fato. Nós juntamos uma foto do iCloud, veja, o celular do coronel foi apreendido. Olha o trabalho que tivemos para conseguir uma prova. Porque sabemos, a acusação pode trazer só narrativas, a defesa não. Pegamos uma foto do iCloud, que no horário e no dia dessa reunião, o coronel estava em Goiânia num clube. A reunião seria em Brasília, 3 horas do local. Pegamos a entrada dele com digital no clube, horário de entrada e saída. Primeira prova que demos ao delegado de polícia que ele não estava nesse dia 12, nessa reunião. Vem na denúncia da mesma forma como se nunca tivéssemos apresentado essas provas. Segunda acusação contra o coronel, que no dia 15 de dezembro, que era aniversário dele, ele
iria atentar contra a vítima, ministro Alexandre de Moraes. Por isso, Alexandre de Moraes como testemunha. Precisamos saber se é um crime impossível, onde o Alexandre de Moraes estava. Precisamos saber se houve início de ato de execução ou não. Né? Então, e nessa data, nós provamos com cartão de crédito, com nota fiscal, com testemunha, mais de 5 provas. Ele estava em casa, no dia e no horário, jantando com a sua família. Nada disso serviu. E veio a denúncia e ele está preso, como se nunca tivéssemos apresentado provas inequívocas de sua defesa. E como é que ele está, doutor Schiquini, psicologicamente, aí 4 meses preso? É um kid preto, né? Força especial, tá muito forte, confiante na inocência. Eu afirmo a vocês, esse processo não está perdido. Não vamos jogar a toalha. Nós acreditamos na absolvição. O povo brasileiro pode ter esperança, porque eles não imaginavam que os acusados teriam defesas preparadas. Nós não permitiremos que esse castelo de areia prevaleça. Nós iremos atacar com força total, com muita força, prova por prova, esse processo. É uma farsa, é uma acusação criada contra 34 inocentes e nós vamos provar isso, a ponto de não sobrar nada para a acusação e não ter como criar uma condenação. A vergonha da acusação será tamanha, através da defesa efetiva que faremos, que os 34 serão obrigados a serem absolvidos. Senão ficará escancarado em definitivo a perseguição.